No programa de hoje, vamos conversar com um convidado que reúne experiência na segurança pública e atuação no cenário político nacional. Ex-deputado federal e com uma trajetória como policial, ele traz na bagagem projetos idealizados, propostas colocadas em prática e planos que ainda pretende realizar. Ao longo dessa entrevista, vamos aprender o que de fato sai do papel, quais os desafios enfrentados e quais são as suas prioridades para o futuro. Uma conversa direta, com foco em resultados, compromisso público e os caminhos que ele enxerga para o país. Está começando mais uma edição do nosso programa e você é o nosso convidado mais do que especial. Analise, porque é assim que nós começamos a nossa edição de hoje, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. O meu convidado é o Capitão Wagner. Vamos conhecer um pouco da sua história profissional e política. Capitão Wagner, primeiro, muito obrigado por o senhor aceitar esse convite para vir tomar um café comigo aqui. É motivo de alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, viu? Vou dispensar o café com leite não, viu? Nem a São Geraldo, que eu já vi aqui que é patrocinador do programa, São Geraldo, tem café São com Geraldo, leite. Cajuína São Geraldo, Eita, são apoiadores desse nosso projeto. Eu não troco o São Geraldo por Coca-Cola por nenhum, né? Ainda bem, porque não é fazendo mídia não. A mulher lá em casa também, a família gosta de São Geraldo. Né? É bom, é bom. E sempre que eu viajo para esses estados vizinhos aqui, que eu tenho outros negócios, eu levo São Geraldo para dar de presente. E lá em São Paulo já tem, todo canto tem. São Geraldo tá famoso. Capitão, o senhor é policial, capitão, né? Lógico, não resta dúvida. E se envolveu na política, iniciou-se um processo aí já ao longo de um determinado tempo. Se faz necessário um espelho ou algo a nos induzir a isso, né? Claro, não se ingressa numa política aleatoriamente, tem um quê. O que foi? Nem entrei na polícia sem ter uma orientação, nem na política. Quando eu resolvi fazer o concurso da Polícia Militar, fiz muito porque meu pai sonhava em ser policial militar e nunca foi porque nunca estudou, nunca teve o prazer de frequentar uma sala de aula. Meu pai é lá de Oroz, um distrito chamado Palestina. E meu pai aprendeu a ler e escrever em casa, mas nunca frequentou uma sala de aula. E tinha uma autoridade lá que era o cabo que comandava o policiamento lá do local. E o sonho dele é que o filho dele fosse um cabo da Polícia Militar. Deus foi maravilhoso e me tornou capitão. E na política não é diferente. Na política a gente se estimula. Dessa vez não foi pela família, não foi por conta do meu pai, mas por ver uma categoria que sofria muito, né? Na época os policiais militares não tinham voz, não tinham vez, não podiam reivindicar um melhor armamento, uma melhor viatura, um melhor quartel onde eles pudessem se alojar. E por conta disso, a pedido dos meus irmãos policiais militares, coloquei o meu nome à disposição, concorri na primeira eleição que eu não venci. Eu brinco muito, e minha mulher está aqui no estúdio, a gente sofreu muito nessa primeira campanha, porque eu fiz a campanha rodando o estado de Ceará todo, campanha para deputado estadual, num Celta 1.0, 2 portas, sem ar-condicionado e gás natural. Era o cúmulo da liseira, né? E tirei ainda 28.818 votos, uma votação que para mim foi maravilhosa, expressiva. Primeira eleição, não ganhei. Essa primeira, fiquei na primeira suplência, mas assumi durante 4 meses e a partir de então cresci muito politicamente. Me tornei o vereador mais votado da história de Fortaleza, depois o deputado estadual mais votado da história do Ceará, depois fui o deputado federal mais votado da eleição que eu participei, e são recordes tão grandes que até hoje ninguém bateu meu recorde de vereador. Até hoje ninguém bateu meu recorde de deputado estadual. O recorde de federal não é meu, é do Ciro, eu sou o segundo na história, em termos de votos. Com muito orgulho, o Ciro é o primeiro colocado, saiu do governo do estado, foi candidato a deputado federal e teve essa votação expressiva. Então, o que me estimulou inicialmente a estar na política foi representar uma categoria. Lógico que chegando lá no mandato, outras categorias nos procuraram, professores, profissionais de saúde, empreendedores. Naturalmente, as pessoas passaram a nos procurar e a pauta ampliou. É até interessante falar disso, porque os adversários políticos agora até usam isso contra mim. Dizem, ele não é mais o deputado da polícia. Realmente sou deputado da polícia e do restante do Ceará.
Fui deputado da polícia do restante do Ceará. A Daiane, que é minha esposa... porque o político é do povo, né? Até porque quem votou em mim não foi só o policial. A maioria é um referencial, talvez. A esposa do policial é enfermeira, a outra esposa é professora, tem um policial que tem um filho que é médico, então a gente acaba representando a família e tem diversas outras profissões. Tem policial que é empreendedor e por conta disso reivindica menores impostos, menores taxas, menos burocracia. Então minha pauta se ampliou muito. E eu tenho a alegria de poder hoje discutir qualquer assunto de interesse do Estado do Ceará, muito por conta da vivência, por conta das candidaturas que eu disputei, que foram muitas. A Daiane, que é minha esposa, brinca e diz assim: meu amor, o sonho é que você ganhou a eleição para senador, para a gente passar 8 anos sem concorrer à eleição. Porque de 2010 para cá, Leite, eu participei de todas as eleições. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e estou indo agora para a 9ª eleição em 2026. Espero que vencendo a eleição com o Ciro para o governo, vencendo a eleição para o Senado, tendo o nosso time de deputados eleitos também, porque acho que chegou na hora de a gente ter uma nova forma de gerir o Estado. Aqui eu não vim para criticar quem está à frente do Estado, mas chega uma hora que cansa, que o grupo se acomoda, que não tem mais nada de novo. E nós vivemos num país democrático, nós precisamos de oposição, nós precisamos de debate. A maior democracia do mundo, Leite, é os Estados Unidos. E se você vê, os Estados Unidos têm uma gestão que é de republicanos, depois democratas, então há um revezamento no poder nos Estados Unidos, porque a democracia é muito forte, é muito mais antiga do que a nossa. Nossa democracia é recente, né? Então a gente está amadurecendo e espero que essa alternância de poder ela se torne mais presente, especialmente aqui no estado de Ceará. A gente vive ciclos no estado de Ceará. Teve um ciclo que foi quebrado pelo Tasso, lá em 86, uma eleição maravilhosa e surpreendente. Eu estava começando a minha vida como profissional da contabilidade em 85, quando ele lançou o primeiro regulamento do ICMS, fazendo uma revolução no ICMS. Não esqueça dessa cena. Imagina, eu tinha 7 anos de idade. Colorido dos olhos azul. Eu tinha 7 anos de idade quando o Tasso venceu essa eleição para governador. Depois veio o Ciro, várias outras lideranças surgiram a partir do Tasso. E o grupo do Tasso ficou no poder ali 20 anos até ser derrotado pelo Cid Gomes, que veio em 2006. E acredito que agora, depois de 20 anos novamente, vai vir o Ciro com um grupo novo. Se a gente pegar a aliança que o Ciro hoje tem, é uma aliança que ninguém imaginava até bem pouco tempo atrás. O pessoal olha para mim e diz assim: como assim você com o Ciro? Vocês eram adversários históricos. E como é tranquilo para mim, Leite, explicar essa aliança com o Ciro. Seria muito constrangedor eu dizer, por exemplo, rapaz, eu estou no grupo do PT, do Elmano, do Camilo. Por quê? Porque aí o pessoal ia dizer, foi para lá porque recebeu cargo, recebeu dinheiro, recebeu benefício. Indo me aliar ao Ciro, ele não me deu nada porque ele não tem nada, não é governador, não está ocupando o cargo. O Ciro se aliando a mim, eu não dei nada para o Ciro porque eu não estou ocupando cargo político. Então, é uma aliança de 2 adversários históricos para tentar, de alguma forma, salvar o estado de Ceará. Com a experiência que a gente tem na área da segurança, e quando eu falo experiência, não é experiência só de estudar a segurança, eu estudo muito, mas é a experiência de já ter trabalhado no interior e na capital enquanto policial militar, já ter comandado companhias, já ter trabalhado no trânsito, já ter trabalhado na rua, já ter trabalhado no gabinete. Então eu conheço a polícia militar por dentro e por fora. E conheço o sistema de segurança porque tenho uma boa relação com policiais civis, com policiais penais, com agentes socioeducadores, com os bombeiros. Os profissionais de segurança hoje têm por mim um carinho muito grande, muito especial. E era um grupo que não queria conversa com o Ciro Gomes, isso é fato. E por que o Ciro está tão bem cotado hoje, Leite? Porque o Ciro está absorvendo novos votos, votos que não eram dele, que agora estão passando a fazer parte do capital político do Ciro. Assim como eu tenho absorvido também votos que não eram meus, que eram de eleitores do Ciro, que nem gostavam de mim, mas passaram a me conhecer melhor, passaram a ver melhor os meus discursos, a entender melhor o nosso propósito. Então, a gente vive um momento... Ideais políticos, objetivos, eu acho que isso enobrece o político, a política de um modo geral, porque tem-se uma imagem de que político não presta. Tem-se isso. Isso aí é notório. E as pessoas precisam entender que o mundo não consegue, o país não consegue ascender sem o político, sem a política. Um sistema democrático não tem outra ferramenta, né? Tem gente até que
defende a anarquia, defende o fim dos políticos, mas como é que vai ser conduzido sem a política? Sem a política. Quem é que vai liderar? Né? Tem que ter alguém para estabelecer regras. E, infelizmente, hoje a gente tem um estado paralelo se criando. A gente viu recentemente aqui um conflito entre facções que gerou mortes aqui em Campos Sales, na região. A gente viu... Crato outro dia também teve foi um confronto pesado, a gente viu lá no Crato. Os principais jornais de hoje saíram com matérias que são assustadoras, quando o Diário do Nordeste mostra que há um esquema das facções que obrigam os donos de provedor de internet a pagar uma taxa para a facção, e quando o dono de provedor não paga essa taxa, vai lá o traficante e impede o trabalhador de instalar a internet em determinadas residências. Hoje o Diário do Nordeste postou um vídeo mostrando o esquema entre facções e alguns provedores que estão pactuados com o Comando Vermelho. Absurdo, né? Uma outra matéria do jornal O Povo mostra a facção determinando o fim da cobrança da taxa dos flanelinhas. Olha só que coisa incrível. O crime organizado ditando regras de convivência social. Eu sou um amante do futebol e, vez por outra, a gente se deparava com a guerra entre a Ceará Amor e a TUF lá em Fortaleza. Dia de Clássico Rei em Fortaleza, ninguém sai de casa, ninguém saía. Mas chegou o Comando Vermelho, acabou com a TUF, acabou com o Ceará Amor. Olha só que coisa absurda. Tem gente hoje aplaudindo a atuação do Comando Vermelho que acabou com as torcidas organizadas. Na contramão disso, eles se sentem à vontade para cobrar taxas de comerciantes, para cobrar taxas de profissionais liberais. Hoje, lá em Sobral... São os impostos dos bastidores, né? Você já paga, Leite, imposto para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal. Agora tem o imposto da facção. Sou contador, viu? 93 tributos nós recolhemos para o governo, então, de um modo geral. De imposto você entende, agora você... Um pouquinho. Ainda bem que esse da facção não passa pela sua contabilidade, não. 93 eu acho que vou ter que aumentar a relação ali. Mas é um absurdo você ter que aceitar o crime organizado e estabelecer regras desse tipo. Em alguns municípios, até para a prefeitura fazer uma obra... A empresa, a construtora, só faz a obra se a facção permitir. Capitão, percebe-se que a implantação disso é ao longo dos anos, vem acontecendo. As coisas não acontecem repentinamente. A gente passa a tomar conhecimento, talvez repentinamente, mas vem acontecendo de forma paulatina, assim como as mudanças também, presume-se que devem ser, ou seja, o retorno da segurança pública, digamos assim, mais íntegra, precisa ser também, de certa forma, paulatina. Os projetos, assim, diante da sua linha de visão, tanto como da área da segurança pública, como política, é possível reverter isso num curto espaço de tempo? Porque isso aí é um segundo, digamos assim, uma segunda gestão, uma segunda administração que não pode acontecer de forma alguma, né? Olha, Leite, não existe fórmula mágica, nem existe fórmula de bolo. O que é a fórmula de bolo? É você pegar o modelo de polícia que foi adotado no Rio de Janeiro e querer aplicar aqui no Ceará. O modelo de polícia de São Paulo aplicar aqui no Ceará. Cada estado tem sua peculiaridade. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma geografia diferente dos outros estados. Muitos morros, dificuldade de acesso. Você vem aqui para o Ceará é plano. Graças a Deus que é plano. Você pega um estado como Goiás, que tinha 4 das 20 cidades mais violentas do Brasil. Hoje não tem nenhuma cidade citada entre as mais violentas, é um estado completamente tranquilo. Cada estado tem sua característica. E por que o estado do Ceará se tornou tão violento? A gente só pode dizer qual é a solução quando a gente diagnostica. Sim. O diagnóstico da violência do Ceará perpassa pela atuação dos políticos junto com facções. Quando a facção financia a campanha do prefeito, financia a campanha do vereador, financia a campanha do deputado, e no mandato desses políticos tem alguma ingerência, aí o negócio começa a complicar. Nós temos prefeitos eleitos aqui no estado do Ceará com dinheiro de facção. O Bebeto Choró é um exemplo. Nós temos um prefeito lá de Potiretama que foi afastado porque liderava um grupo de extermínio que já tinha matado 11 pessoas, já teve outra eleição e já foi substituído o prefeito. A gente recentemente viu um promotor de justiça relacionar que num inquérito que ele analisou, tinha 50 políticos envolvidos com facção. Eu denunciei o recebimento de dia de facção lá em Morada Nova. 3 vereadores do PT foram presos, mais 2 de outros partidos. Eu denunciei lá no ICO o chefe do Comando Vermelho, que recebeu 11 milhões de reais da prefeitura. 10 milhões através de uma farmácia
que ele inventava que vendia medicamento para a prefeitura, e R$1 milhão de um campo de futebol que ele alugou para a prefeitura. Que aluguel caro, né? R$1 milhão é dinheiro demais. Para vender, aqui não tem farmácia que vende tanto. Então, quando o crime organizado atua com o poder político, ele se fortalece mais, porque o chefe da facção, ele acaba transferindo o policial se o policial o incomoda. Eu tenho um amigo que é sargento, que comandava o policiamento lá em Caridade. E ele começou a incomodar os criminosos, que ele não deixava os criminosos agirem, não deixava vender drogas, e de repente o cara da facção procurou o político lá da região e disse: aí, tira esse cara daqui que ele tá me atrapalhando, e tiraram o rapaz de lá. Então, quando há essa ingerência política na atuação da polícia, a coisa se complica. Então, primeira coisa que precisa ser feito no Ceará, para a gente ter um resultado a curto, médio e longo prazo, é dar autonomia para a polícia trabalhar, não permitir ingerência política e não permitir que políticos se envolvam com facções. O governador do estado tem que dar exemplo. Se tiver de prender alguém do partido dele, ele tem que prender. Está envolvido com crime? Prenda, como o Cláudio Castro fez lá no Rio de Janeiro. Erro, tem... Prendeu um vereador que era do PL, que era do partido, ele mandou prender, não quis nem saber. Então, cometeu o erro, não tem essa história de, porque é do meu partido, porque é meu aliado. Não existe. A gente viu no Rio de Janeiro o presidente da Assembleia, olha o absurdo. O presidente da Assembleia, passando informações para o Comando Vermelho, recebe uma ligação do superintendente da Polícia Federal para ir para uma reunião lá na Polícia Federal, chega lá, é dado voz de prisão a ele. Quando fazem uma busca no carro do presidente da Assembleia, tinha lá R$200 mil de propina dentro do carro. O cara entra no prédio da polícia. Olha a certeza da impunidade. O carro cheio de dinheiro de propina entra lá no prédio da Polícia Federal. Então, a política envolvida com o crime é uma fórmula que gera prejuízos inomináveis. Então, para a gente ter a solução a curto, médio e longo prazo, tem que começar aí. A gente tem que usar os aparatos tecnológicos que alguns estados estão usando, e o Ceará usa, mas usa de forma tímida. São Paulo implementou o Smart Sampa. É um programa que tem 20 mil câmeras espalhadas pela cidade de São Paulo. Seguinte, capitão, vamos continuar falando sobre esse projeto no próximo bloco? É bom que eu beba uma aguinha. E eu vou te servir um cafezinho, tá bom? Show. Gente, conhecendo um pouco da capacidade e também do conhecimento do capitão Wagner aqui no nosso programa. Capitão, vamos beber água, né? Bora, por merece. Favor. E um cafezinho, aceita? Claro. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais da história política desse cidadão que está aqui comigo, capitão Wagner? Você fica ligado, ele vai continuar com a gente, tem muito no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que ligou a TV agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estou conversando com o capitão Wagner aqui no programa Café com Leite, conhecendo um pouco da sua história política, suas ações diante da gestão pública de um modo geral, porque uma vez político, sempre político. Uma vez atuante na política, sempre atuante na política. A quem nos deve uma satisfação, quem nos deve uma informação. Eu sempre digo aqui aos nossos telespectadores que o político são gestores porque nós os colocamos lá e devem sim prestar contas. E o programa Café com Leite está sempre aberto para ouvi-los, né, para saber o que está fazendo, deixando de fazer, o que pretende fazer em benefício sempre, não de forma individual, mas sempre em benefício da sociedade. Estou aqui com o capitão Wagner provocando um pouco das suas ações, né? Capitão, encerramos ali o bloco falando sobre os programas na questão da segurança, mas tem algo aqui ainda bem beliscando, que aqui eu soube que capitão, segurança, deputado federal, pleiteou várias candidaturas aí nas campanhas que antecederam aí, mas também soube que ali por Maracanaú, se não me falha a memória, já foi secretário de saúde. Algo verdade. Bem fora dessa linha, bem fora, né? Do eixo, né? Do eixo, né? Mas isso é daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para a segurança, que é um tema muito em voga. A segurança, as pessoas precisam entender e absorver o quesito segurança.
e entender e contribuir. Muitas vezes, o senhor me corrija, que é especialista no assunto, no quesito evitar determinadas ruas, determinados ambientes, locais, acessos, para até mesmo se sentir um pouco mais seguro, né, capitão? Sem dúvida, toda medida preventiva é importante. Tem algumas pessoas que não aceitam quando a polícia dá certas recomendações, dizendo, não, eu tenho que andar em qualquer canto e a polícia que tem que dar minha segurança. Lógico que você evitar situações que o coloquem em risco vai trazer os sérios benefícios. Sim. Né? Então, é muito importante. Eu falava no bloco passado a respeito do Smart Sampa, que foi um programa que a Prefeitura de São Paulo implementou com 20 mil câmeras espalhadas pela cidade. Câmeras inteligentes, com leitura facial, com detector de movimento, com acionamento automático, e essas câmeras foram responsáveis por trazer uma sensação de segurança muito forte em São Paulo, porque... Aí eu lhe pergunto, sensação ou segurança? As duas coisas. Hoje o Ceará nem tem sensação de segurança, nem tem a segurança. Por que lá há uma sensação de segurança? Porque as pessoas andam pelas ruas e veem as câmeras lá filmando tudo. É como se tivesse um policial ali, né? Só para te dar um exemplo, Leite, teve aquela grande operação no Rio de Janeiro que matou 120 traficantes que estavam com fuzis e etc. Um dos fugitivos saiu do Rio e foi para São Paulo no dia seguinte. Coincidentemente, ele caminhando pelas ruas de São Paulo, a câmera flagrou, como ela tem leitura facial, ela automaticamente lê teu rosto e diz quem é você. E no banco de dados da polícia estava lá, fulano de tal, que tem mandado de prisão lá no Rio de Janeiro. De imediato, a polícia chegou, prendeu, levou para a delegacia e ele foi encaminhado para um presídio no Rio de Janeiro. Então, é um sistema inteligente que evita confronto. Para prender a pessoa, você não vai precisar usar um aparato bélico. Só temos em São Paulo? Em São Paulo, em quase todas as cidades de São Paulo tem, algumas cidades do Rio de Janeiro, no sul do país, né, em Curitiba, em Goiás tem também. Então, isso está se espalhando. Aqui no Ceará nós temos. Qual é a diferença? Vou lhe explicar. O de São Paulo, capital, tem 20 mil câmeras com leitura facial, câmeras inteligentes. O Ceará resolveu implementar um programa com 2 mil câmeras. Só que das 2 mil câmeras, apenas 100 tem leitura facial. Não sei se você lembra o caso de um indivíduo que foi preso no estádio Castelão. A câmera fez a leitura facial dele, só que a leitura foi feita errada, dizendo que ele tinha um mandado de prisão. Quando foram verificar, aquele mandado de prisão não correspondia com aquela pessoa. Foi um grande constrangimento para o Estado. Então, é o tipo de cautela que tem que se ter. O sistema do Ceará é um sistema chinês que não reconhece todo tipo de rosto, reconhece os rostos asiáticos. Então gerou uma série de constrangimentos, a ponto do sistema de câmeras do Ceará identificar um saco de lixo e lá no sistema dizer que era uma pessoa, e a viatura teve que se deslocar no local e ver que era um saco de lixo. Aconteceu isso? Isso aconteceu aqui no Ceará. Então, é importante que as pessoas entendam que não é simplesmente ter um aparato tecnológico, ele tem que funcionar. E lá em São Paulo funciona de fato. O valor que se pagou em São Paulo é menos da metade do valor que se pagou aqui no Ceará. E lá funciona. Então, há uma série de questões e levantamentos que precisam ser feitos para que... 20 mil câmeras. 20 mil câmeras. E o valor... é menor do que o do Ceará. Que o Ceará com 2 mil, com apenas 100 com leitura facial... com falhas. Parece um absurdo, né? E é um absurdo, de fato. Não parece. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Mas tem como reverter isso? Tem. Você pode pegar esse mesmo contrato e exigir da empresa que ela preste o serviço semelhante ao de São Paulo, e se ela não prestar, você destrata. Você desfaz aquele contrato e faz uma nova licitação e chama uma nova empresa para fazer o serviço. Então, não é tão difícil que isso aconteça, né? É lógico que a gestão pública ela está sujeita a falha. Você faz um contrato e de repente a empresa não presta serviço de qualidade. O problema é a empresa não está prestando serviço de qualidade e você continuar com ela. A insistência do poder público que leva até a certas suspeições. A história do erro e permanecer. O pessoal até brinca, diz que errar é humano, permanecer no erro é humano. Né? A brincadeira que o pessoal da política faz. Mas, voltando aqui para o assunto, é inadmissível que você tenha um contrato que você paga mais e ele não entrega 10% do que o outro entrega, especialmente na gestão pública. E o senhor enxerga em havendo uma reformulação política, uma melhoria nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, até porque na reformulação que se busca novas ideias, que se busca novos parceiros de trabalho, tanto politicamente como em termos de gestão. O Ciro tem uma ideia que eu concordo plenamente. O Elmano, logo que foi eleito governador, criou 17 secretarias a mais, além das que já existiam, que eram muitas.
E essas 17 secretarias foram criadas só para dar cargo político, para dar emprego para os políticos. O povo sofrendo, ele dando emprego para os políticos. A ideia do Ciro é extinguir essas 17 secretarias que não servem para nada, vai gerar uma receita de 1 bilhão. Mas os ministérios também foram criados, né? Isso. Nós estamos falando de Ceará, mas os ministérios também muitos ministérios foram criados. A gente tem 40 ministérios, é ministério de tudo, né? Você pega o Ministério dos Direitos Humanos, vai ver o orçamento, não tem nada, é só emprego para o povo. Então, não é que o ministério não seja importante, é porque existe uma limitação de recursos. Sim. Se você tem ministério para tudo, falta o dinheiro para executar a política pública. Por exemplo, você tem uma secretaria de esporte, uma secretaria de educação, uma secretaria de cultura. Por que não junta tudo numa pasta só? Que aí vai sobrar dinheiro para investir em educação, em esporte e em cultura, certo? Até porque a maioria das prefeituras, eu sei porque eu fui secretário, pega recurso da educação e bota o esporte dentro da escola, que é perfeito, bota a cultura dentro da escola. Então, eu acho muito mais saudável você diminuir, como o Ciro pretende, as secretarias e pegar a receita de R$1 bilhão por ano, vai dar 4 bilhões nos 4 anos de governo, que ele quer investir justamente em segurança pública. E investir em segurança pública é o quê? É você poder... Mas foi levantado o que está sendo investido hoje, a nível de Estado, em segurança pública, não? Infelizmente, no ano passado, que o Ceará se tornou o estado mais violento do Brasil, com as 3 cidades mais violentas do Brasil, o último dado é de 2025. Cidade mais violenta do Brasil, Maranguape. Segunda cidade mais violenta do Brasil, Maracanaú. Terceira cidade, Caucaia. As 3 são cearenses. No ano que a gente teve os piores resultados, foi o ano que o governo diminuiu os investimentos para a segurança pública, se comparado a 2024. Então, é natural. Se você diminuir recursos, o resultado não pode ser o melhor. Quando eu busco essas informações, é porque, assim, num processo político, eu sou apolítico, tá? Eu fui candidato... Você é apartidário, não é apolítico, não. Pronto. Mas eu sou político classista, viu? Eu gosto de política classista. Eu comecei na política classista também. Eu fui presidente do Sindicato dos Contabilistas atuante por 12 anos. Que legal. Aí eu fugi, não quis mais não. Mas, assim... Quando fala-se em uma boa política pública para a segurança pública, no caso aqui, eu lhe repito, não tenho números para referenciar, mas o que está sendo feito, ou se está sendo feito, e qual o valor investido no último ano, para fazer esses comparativos com números, para um investimento oportuno, numa reformulação da gestão pública e tal. Há esse comparativo porque eu, como extrapolítico, apartidário, digamos assim, eu não tenho acesso, deveria ter acesso, mas eu não tive acesso a esse número, portanto eu não posso nem fazer um comparativo, mas tem como analisar, antes de dizer vou investir. Por exemplo, você falou aí em Ciro, que eu sou fã do Ciro, já votei no Ciro tempos passados, e ele dizer que vai aplicar 1 bilhão, né, por ano, é isso? Isso. Números para fazer esse comparativo, para mostrar que esse é pouco, ou é porque ele encontrou uma fonte que esse 1 bi está sobrando em algum lugar? Olha, o Ciro tem tido muita responsabilidade em discutir qualquer assunto relacionado a recursos. Ele sabe que chegando lá no governo, ele não vai conseguir fazer tudo. Certo. Então, quando alguma categoria procura o Ciro, ele, peraí, deixa eu estudar, deixa eu receber a demanda de vocês, deixa eu estudar para depois eu apresentar uma proposta. O Ciro tem uma equipe econômica que o torna o presidenciável com os melhores números para a economia, para discutir a economia, né? E nessa questão do Estado, lógico que ele estava afastado, retornou, já está quase anunciando a sua pré-candidatura ao governo. Ele está montando a equipe que já levou essas informações para ele e viu que as 17 secretarias a mais geraram um custo adicional de 1 bilhão. Sim. A origem seria, por exemplo, então, as 17, seria na extinção das 17 que ele teria esse saldo, e com esse saldo ele investiria em segurança. Investir em segurança é o quê? É você ter melhores equipamentos, é você ter melhores câmeras, é você ter melhor armamento, melhor treinamento policial, o policial melhor remunerado, o policial com condição de fato de enfrentar a criminalidade, sabendo que o Estado tem um aparato jurídico para protegê-lo nessas condições. Tem coisas, Leite, que o policial reivindica que são de graça, a custo zero para o Estado. Eu vou te dar um exemplo. É um policial aqui do Pernambuco, que faz o concurso para o Ceará,
e é lá do Pernambuco, que está trabalhando lá em Fortaleza. Qual a reivindicação maior desse cara? É vir trabalhar aqui na divisa, pertinho de casa. Sim. A maior reivindicação é essa. Se o Ciro está comprometido em fazer isso, em permitir que aqueles policiais que estão longe de casa, longe da sua família, possam ter a felicidade de trabalhar um pouco mais perto de casa. Trabalha até melhor muitas vezes, né? Trabalha mais satisfeito, irmão. Eu me lembro que eu saí da academia e eu, recém-casado com a Daiane, com a filha para nascer, a Daiane grávida, eu fui trabalhar em Jaguaribe, ela morando em Fortaleza, tinha que me deslocar os finais de semana para casa, então minha filha nasceu, eu estava lá em Jaguaribe e a Daiane estava em Fortaleza. Então isso não é nada agradável para o ambiente familiar. Sim, e o policial, logicamente, não fica satisfeito. Então você ter a oportunidade de trabalhar perto da sua família, lhe traz um menor custo em deslocamento, lhe traz mais satisfação de você ter uma folga para você aproveitar com a família. Imagina um cara que mora em Pernambuco, trabalha em Fortaleza, o tempo que ele perde nos deslocamentos. Tem policial aqui estar com a família, tem policial aqui que é da Bahia. Tem policial que é do Rio Grande do Norte, tem policial de vários estados. Hoje o concurso você pode escrever de qualquer ponto do Brasil, então... Não, a única observação que eu faço aí, capitão, é que, na verdade, se o cidadão... Eu até discuti isso, eu estava numa reunião no Ministério Público hoje, conversando lá com o pessoal, nós tratamos até desse assunto, que um determinado policial, por exemplo, não foi citado, mas eu vou aqui usar a expressão, um policial que fez um concurso para polícia, para soldado, eu vou usar a expressão soldado, é isso mesmo, né? Isso. O policial, e esse que fez civil, e esse aqui fez para delegado. E chegou agora, já comanda tudo. Mas ele fez um concurso sabendo que ele iria ganhar menos e iria ser policial e enfrentar a rua. Claro. Então, ele não tem que discutir porque esse aqui passou, ele tem que compreender. Claro, o cara saiu da Bahia, veio fazer aqui, ele está sujeito a isso também. Não resta dúvida que o ponto de vista de acomodar numa situação melhor, não retiro isso. Está entendendo? Mas eu digo assim, que é uma questão de conscientização das pessoas. É você deixar critérios claros e objetivos. Pronto. Lógico que quem faz o concurso para a Polícia Militar do Ceará pode prestar serviço em qualquer ponto do estado do Ceará. Sim. Mas também se isso não gera nenhum prejuízo para a polícia. Não, aí é onde eu digo, não retiro o que eu digo nesse quesito. Se tem aqui em Juazeiro alguém que quer ir para Fortaleza, e se tem lá em Fortaleza alguém sonhando e vir para cá, por que não permutar esses policiais? Que prejuízo a polícia teria com essa permuta? Então, faltam critérios objetivos para definir essa questão da lotação. Se você faz o concurso já direcionado, poderia ser a solução. Eu vou me inscrever no concurso, então vou me inscrever para Maracanã. Já sei que eu trabalhar em Maracanã. Isso existe para a Polícia Penal. Por que não fazer para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil? Então, você é lá da Bahia, quer se inscrever para a Polícia Ceará, então já se inscreve aqui para o Cariri, que você fica mais perto. Você é aqui do Pernambuco, se inscreve aqui para a divisa. Então, falta um pouquinho de clareza e objetividade nessas questões que podem ser definidas até previamente. Existe uma lei orgânica da Polícia Militar, que é nacional, que se ela fosse cumprida integralmente, a gente não tinha dissabor em relação à escala de serviço, a gente não tinha dissabor em relação à progressão na carreira. E lei é para se cumprir, né, capitão? Ainda mais a lei federal, como é que você vai discutir? Pois é. Gente, ele é capitão da Polícia Militar, está aqui conversando comigo. Diga-se de passagem, como dito no primeiro bloco, para atender um pedido de seu pai, né? De ter um policial militar na família, ele assim o fez e hoje se encontra aqui comigo conversando um pouco sobre sua história política e profissional da segurança pública, Capitão Wagner. Capitão, vamos beber água, São Geraldo? Bora que é bom. Por favor. Mais um cafezinho, né, capitão? Bora. Quer conhecer um pouco mais sobre as ações políticas do Capitão Wagner? Ele promete no próximo bloco estar com a gente. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. O programa Café com Leite de segunda a sexta-feira, você nos acompanha a nível regional aqui pela TV Café com Leite, TV Verde Vale e também pela TV Cariri. Aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha em rede nacional, na TV Meio Norte, o programa Café com Leite em todo o Brasil. Inclusive, em Fortaleza, nós estamos todos os domingos às 23 horas no canal 18. Assista lá, 18.1 TV Meio, o programa Café com Leite. E hoje aqui comigo, contando um pouco da sua história, quiçá o seu futuro político, o Capitão Wagner, nos proporcionando aqui um momento exclusivo, inclusive
eu tendo a oportunidade de oferecer um cafezinho aqui ao capitão Wagner. Capitão, é impossível a gente conversar com um político e não provocar um pouquinho o quesito política partidária. Política partidária. São políticos, né? Vamos falar um pouquinho de política partidária. Partidária, porque é o seguinte, eu sou do Cariri, sou apaixonado pelo Cariri e tal, e outro dia eu liguei para o deputado Mauro Filho. Ele tinha tirado uns votos aqui na eleição passada, eu liguei para ele. Deputado, conseguiu o telefone. Se o senhor destinou alguma verba para Juazeiro do Norte? E ele disse, Leite, eu consegui em 2024 R$1 milhão e tem mais R$1 milhão para a saúde de Juazeiro do Norte em 2025. Eu disse, tá bom, deputado. Isso quer, não vou perguntar ao prefeito e eu vou perguntar ao prefeito se chegou essa verba aqui, depois eu lhe ligo. Aí eu liguei para o prefeito, perguntei. Aí o prefeito disse, ele destinou R$1 milhão e prometeu R$1 milhão. Não chegou ainda não, ele prometeu R$1 milhão para esse ano. Aí eu liguei, não foi na mesma hora, lógico. Claro. Mas depois liguei para ele e disse, muito obrigado, deputado, o senhor destinou. Então, isso quer dizer, não interessa se eu votei nele ou não. Ele é político, ele é deputado do Estado e ele tirou o voto aqui. Conseguiu alguma coisa para o Cariri? Nada mais justo. Não é isso? Sem desmerecer os demais municípios, mas é justo que ele tenha destinado alguma coisa. Claro. E o capitão Wagner destinou alguma coisa quando deputado. Olha aí a cobrança no ar. Para Juazeiro? Eu fui eleito em 2018 deputado federal e fiquei 19, 20, 21 e 22, 4 anos como deputado federal. A gente tinha uma boa relação com o então secretário de segurança aqui do município de Juazeiro, o Dorian Lucena, meu amigo, e a gente destinou aqui 500 e poucos mil reais para comprar equipamentos para os guardas municipais de Juazeiro naquela época. Só que o maior investimento que a gente destinou foi para infraestrutura. Nós destinamos 10 milhões de reais para pavimentação aqui em Juazeiro. Chegou, foi executado. Eu me lembro que foi inaugurado um conjunto residencial, um conjunto habitacional do governo federal e o prefeito me dizia, Wagner, eu vou receber o conjunto habitacional, mas eu tenho uma dificuldade na infraestrutura. As ruas não tem pavimentação, as ruas precisam de uma melhor estrutura, eu até quero construir creches, eu quero construir praças, mas as ruas estão em péssimas condições. E me pediu essa ajuda, esse auxílio, o dinheiro foi enviado, foi executado, inclusive as obras aconteceram e o Gleidson, inclusive deu entrevista, gravou vídeos agradecendo a esse recurso que nós mandamos aqui para o município. Teve outro momento que a gente mandou alguma coisa para a saúde também, faz bastante tempo que a gente mandou, mas não só para Juazeiro. Sim. A gente destinou recursos para Missão Velha, destinamos recursos para Barbalha, principalmente na área da saúde. A Daiane, que é minha esposa, destinou para esse ano, se eu não me engano, 1 milhão, alguma coisa aí para a saúde, através do Hospital São Vicente. Eu consegui com outros amigos deputados também, além de ter mandado para a PAI. A Daiane tem apaixonada por essa questão da inclusão, e a gente sabe o serviço que é prestado pelas APAIs em todos os municípios. Sim. A gente tem uma APAI lá em Missão Velha que eu conheço muito bem, e foi destinado recurso para a APAI lá também, além de ter sido destinado para a saúde, para a infraestrutura. Então, graças a Deus, tanto eu quanto a Daiane sempre tivemos um carinho muito especial pelo Cariri, independente do prefeito votar na gente ou não. Hoje o prefeito, político do povo, né? O prefeito de Pacajus hoje vota em mim e vota na Daiane, é um amigo pessoal da gente. O prefeito anterior nunca votou em mim. E tem um comunicador lá de Pacajus, o Alex Montenegro, que começou a me chamar para dar entrevista em Pacajus. Na primeira entrevista que eu fui, ele botou logo a faca no meu peito. Disse, vem cá, você é deputado e foi o deputado mais votado aqui em Pacajus. Você vai mandar algum recurso para cá? Eu digo, é lógico, né? Mas o prefeito vota, o senhor vota? Não, mas como eu fui o deputado mais votado, eu tenho a obrigação de mandar. Sim. E mesmo na gestão do prefeito Bruno Figueiredo, que não era meu aliado, mas é uma pessoa que eu respeito, sempre respeitei, nós destinamos recursos. Se eu não me engano, teve ano que eu mandei 2 milhões, teve outro ano que foram 4 milhões, então a gente destinou recursos para ajudar o município, até para poder dizer para o eleitor, você me botou lá e eu estou ajudando a cidade. Sim, é porque os recursos aportados pelo deputado não são vistos pela população, não. Sem dúvida. Se não houver uma publicação através das redes sociais, através da televisão, através dos rádios, dos meios de comunicação em geral, a população não sabe não. Quem ganha o mérito é o gestor público. Porque quem executa é o prefeito, Exato, né? A gente manda o dinheiro para a prefeitura, e isso é importante frisar, a execução pode ser bem executada ou não, depende muito da gestão. Sim. Se é um prefeito que tem boa vontade, eu vou dar um exemplo aqui, o prefeito de Itaiçaba. Itaiçaba é uma cidade governada por um prefeito do PT. E esse prefeito foi bater lá no gabinete da Daiane dizendo que queria construir um centro
para crianças autistas lá em Itaiçaba. E quando ele pediu o valor, ele disse, eu quero 200 mil reais. Eu disse, com 200 mil reais o senhor vai conseguir fazer. Capitão, converse com a Daiane, vamos destinar esse recurso que eu prometo que eu faço. Fez e fez bem feito. Porque tinha boa vontade, né? Aí eu vou deixar de enviar porque o cara é do partido A, B ou C. A pauta era uma pauta importante, a pauta que nós somos apaixonados, que é a questão da inclusão, das crianças autistas, das mães atípicas, e foi enviado o recurso e foi muito bem executado. Então é isso que a gente faz, a gente destina um recurso, a gente divulga e cabe muitas vezes à população cobrar, cabe ao Ministério Público fiscalizar, cabe à Câmara de Vereadores verificar se realmente o serviço está sendo executado adequadamente. Mas a gente sempre deu publicidade aos recursos que a gente destinou para as prefeituras, destinei recursos para a segurança pública também, quando fui deputado, mandei dinheiro para comprar as primeiras viaturas blindadas da polícia, para comprar equipamento, armamento para os policiais, coletes, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, destinei recursos para comprar um ônibus para o Corpo de Bombeiros, que eles têm um projeto maravilhoso, que deve ter aqui também no Cariri, que é o PSBS, Programa Saúde, Bombeiro e Sociedade, que são aquelas senhoras da terceira idade que vão para a praça, que praticam atividade física. Então, sou apaixonado por esse programa e a gente destinou recursos para ele também. Então, sempre que a gente pôde, a gente esteve ajudando não só aqui o Cariri, mas o estado todo, além das leis que nós aprovamos. Eu sou autor de uma lei, Leite, que permite tomar os bens dos traficantes e leiloar esses bens em 90 dias. Por que eu dei entrada nessa lei? Antes, você apreendia uma Ferrari com um traficante. Ela ia para um depósito, ficava aguardando uma decisão judicial que levava 15, 20 anos para autorizar a venda. Você vendeu um ferro velho. Ferro velho. Não funcionava mais nada. Hoje você apreende, vende em 90 dias, o dinheiro é utilizado para combater o tráfico de drogas ou até para investir em prevenção nas escolas. Teve um deputado da esquerda que disse, olha, eu voto a favor desse projeto se você botar 5% do recurso for arrecadado para a educação. Eu disse, na hora. Você não está pedindo coisa errada, eu botei na lei. Então, atendi aos anseios da direita, da esquerda, do centro e todo mundo votou a favor do projeto. Que legal. Então, é um tipo de projeto que não tem cor partidária, que não tem ideologia. É um partido que faz bem a todos, né? É uma lei que faz bem a todos, melhor dizendo. Sempre deveria, sim. A oposição, a discussão política, ela deve existir apenas na hora da luta pelo voto. Sem dúvida, na hora da disputa eleitoral, cada um defende seu projeto, mas na hora de aprovar o que é bom para a sociedade, seja quem apresentou. Se foi eu que apresentei e do outro lado tem alguém da esquerda, se for uma coisa boa, vote a favor. Sim. Se é um deputado Se é um deputado de esquerda que apresenta uma coisa boa, por que não de direita também votar a favor? Então, esse tipo de discussão tem que estar acima de qualquer interesse ideológico. Nas pautas ideológicas, cada um defende seu ponto de vista. A gente que é contra o aborto, a gente que é contra a ideologia de gênero, vai discutir isso sob o nosso ponto de vista, mas sempre de forma equilibrada e respeitando o adversário. Eu acho que é isso. Muito bem. Capitão, e na questão dos jovens, o ingresso dos jovens na política, como o senhor enxerga isso? Olha, cada vez mais a gente vê os jovens entrarem na política muito por conta do envolvimento dos jovens com a rede social, né? A gente vê aí, por exemplo, jovens que têm votação astronômicas, como o Nicolas, que não pode ser candidato a senador porque não tem idade. O André, aqui no Ceará, que se fosse candidato a senador, teria uma grande chance de vencer a eleição, não tem idade para ser senador, né? O Nicolas até tem idade para governador, mas o André nem para governador não pode, porque governador exige 30 anos e senador 35. Então, cada vez mais os jovens têm se estimulado a entrar na política. Muito por conta do alcance que a rede social dá para a discussão política, principalmente na oposição. Né? Eu que fui secretário de saúde, e você falou aqui agora há pouco, a gente sabe o que é estar na oposição e estar na gestão. Estar na oposição e criticar por criticar é fácil. Agora, estar na gestão e saber executar, como eu peguei a prefeitura de Maracanã com a nota 5,5 na saúde e devolvi com a nota 9. Foi fácil? Não. Eu tinha uma equipe super qualificada, o prefeito me deu carta branca, eu tinha acesso em Brasília e consegui mais recursos para a prefeitura. Então, essa conjuntura de fatores ajudou a ter um resultado positivo. Se você não tiver tudo isso, você não consegue sozinho, porque saúde é difícil de se fazer. É caro, tudo é muito caro. Contrata um neuropediatra para tu ver o valor que é. Vá lá preparar as terapias que uma criança autista precisa. Eu implementei em Maracanã ecoterapia, terapia com cavalos. Hidroterapia, a criança autista vai para dentro da piscina e tem
terapia com educador físico. A gente colocou neuropediatra, a gente colocou fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todas as terapias que uma criança autista precisa, a gente implementou em Maracanaú. Foi da noite para o dia? Não. Essa experiência, uma vez deputado federal e profundo conhecedor das políticas do estado do Ceará, eu acho que facilita a vida da deputada exercendo o seu mandato, né? Porque o assunto, além de esposa e esposa, deve ter muita política nesse meio aí. Tem sim, mas a Daiane herdou uma equipe, né? Pelo menos 80% da equipe que ficou em Brasília, que era minha, ficou com a Daiane. Mas, além disso, acho que a forma como a mulher, especialmente a Daiane, trata as questões, fez com que ela tivesse um mandato mais produtivo que o meu. A Daiane destinou mais recursos do que eu destinei, a Daiane aprovou mais leis do que eu aprovei. Só para dar um exemplo aqui de leis que a Daiane aprovou. A Daiane aprovou a ampliação da licença paternidade, que beneficia nós homens, né? A licença paternidade hoje é 5 dias, aliás, eu estou igual a ela. 5 dias. Isso vai ser ampliado paulatinamente, em 2029 vai chegar a 20 dias. É um projeto da Daiane. Foi só projeto desse tipo que a Daiane aprovou? Não, a Daiane aprovou a proibição do preso votar. Isso aqui é um projeto da Daiane que foi absorvido pelo capitão Derrite, que botou lá no PL antifacção. E por que a gente queria proibir o preso de votar? Você imagina, Leite, o cara assaltar o seu escritório de contabilidade, aí no outro dia ele está lá escolhendo deputado, vereador, prefeito, governador, não está certo. E se não me falha a memória, tem alguma coisa aí de uma cota para ex-presidiário, para presidiário aí? Eu estou estudando isso aí para saber se procede. Mas o tempo é muito curto. Capitão, tem muita história para a gente conversar aqui, né? Tem. O tempo é curto e eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente já volta, tá bom? Show. É rapidinho. E você, fique ligado, nosso intervalo é rapidinho. O capitão vai continuar com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero, capitão, lhe agradecer por esse momento extremamente oportuno e eu espero que outras vezes no Cariri, Café com Leite vai estar aí de portas abertas para que a gente possa conversar e continuar essa nossa conversa, que eu acho que está ficando pela metade, ainda temos muito o que conversar. Faltou muita coisa, mas foi um prazer. E a gente vai ter outros momentos. Eu primeiro lhe agradecer pelo convite, pelo espaço, convidar quem nos assiste agora pela TV ou pelo YouTube a me conhecer melhor. Eu tenho um canal no YouTube, o canal Capitão Wagner. Eu tenho lá meu Instagram, Capitão Wagner Souza. Eu tenho lá meu Twitter, eu tenho meu TikTok. Eu estou em todas as redes sociais. Vai ser muito bom receber aí novos seguidores para a gente poder bater papo e receber críticas, sugestões, ideias de projetos que a gente possa levar para frente. Deixar meu abraço grande, não só para o Cariri, mas para toda a audiência de 184 países aí pelo YouTube, né? Fiquei feliz em saber disso e dizer que foi uma grande alegria poder compartilhar essa 1 hora de um bom bate-papo. Muito obrigado mais uma vez, capitão. Um abraço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e mandar um abraço aqui para seu Francisco Macedo e dona Ivonete. Dona Ivonete, seu Francisco, o senhor pode vir aqui tomar um cafezinho comigo e sua neta me ligou dizendo que o senhor não queria vir, né? Está intimado, viu, seu Francisco? Continue ligado no nosso programa. Muito obrigado. Seu Cícero Carlos, no sítio Poções, dona Dorinha, mãe de Jonathan. E tem Dorinha também aqui na nossa produção, que quando ela está em casa, não está aqui no programa, ela está assistindo o programa para ficar avaliando, né? Dona Dorinha, mãe de Jonathan, lá da Pão Nosso. Antônia Valdenha, no Pio 12, doutora Lúcia Coelho, no sítio Leite. Cláudio da Verdura, na rua Alencar Peixoto, o padre Nelson e sua esposa Fátima, muito obrigado pelo carinho da audiência. Dona Girlene Carneiro, que nos acompanha pela Brisanet lá em Morada Nova, um abraço. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, TV Café com Leite, leite com 2T, viu? E também @P de programa, P Café com Leite. Nós vamos ficando por aqui. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam até agora. E em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, o nosso abraço eterno. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.
Música